Boa tarde a todos. Ligamo-nos ao alto, pedimos a Deus, à equipe espiritual que nos acompanhe, que derrame bênçãos de luz, de sabedoria, de tranquilidade, para que possamos levar a mensagem do Cristo com muita clareza e colocá-la em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela oportunidade deste encontro e pelo aprendizado da tarde. Graças a Deus. Então, minha gente, é com muita alegria que estamos reunidos aqui para refletirmos sobre a grandiosidade de Jesus e como a sua mensagem continua a ecoar através dos séculos, atraindo almas sedentas de luz e de verdade. A lição de hoje é do livro Vinha de Luz, lição número 47, O Povo e o Evangelho. Emmanuel, ditado por Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Como em todas as lições desse livro, há sempre uma frase, ou do Antigo ou do Novo Testamento. E a frase de hoje é a seguinte: e não achavam meio de lhes fazerem mal, porque o povo todo pendia para ele, escutando-o. Lucas, capítulo 19, versículo 48. Desde os dias em que Jesus estava na terra, a sua mensagem encontrou oposição. Mas mesmo assim, a humanidade como um todo jamais deixou de sentir o magnetismo que ele inspirava, que ele traduzia. Essa realidade segue-se até hoje, manifestando-se de maneiras diferentes. Então, aquela energia de Jesus que vibrava as pessoas que estavam próximas, a palavra, a presença física dele, tanto que quando foi para ele encarnar na Terra, ele teve que se transformar para chegar neste nível. E quando ele chegou neste planeta, toda a Terra teve uma mudança de energias. Tal a presença, tal a grandeza desse Espírito, que nós podemos ter contato com ele a todo instante, desde que nós o queremos, não é? Mas por que essa oposição? Porque a mensagem do Cristo é baseada no amor, na caridade, no perdão, e muitas vezes ela confronta com os interesses políticos, de pessoas importantes e pelo poder. Então, daí a oposição. Se eu for pregar, se eu for vivenciar os evangelhos de Jesus, algumas coisas eu não vou poder, eu vou ter que excluir do meu caminho, porque não são positivas para o meu espírito. Então, daí esta oposição. Porém, aqueles que superarem todos esses problemas, todos os obstáculos que encontrarem, por vivenciar os ensinos de Jesus, serão recebidos, serão abençoados e serão protegidos pelo Divino Mestre através da salvação. Então, o negócio é a gente persistir, vivenciar, porque o plano de lá, a vida no outro plano, é maravilhosa. Eu tenho estudado o Céu e o Inferno, e no livro Céu e o Inferno, eles dão depoimentos. Então, depoimentos que eles dizem: os encarnados não têm capacidade para avaliar, para analisar o que nós sentimos e o que nós vemos aqui. E aquele que chegar do lado de lá, com a estrutura que o Espiritismo nos dá, facilita a adaptação. Aquele que não tem o conhecimento vai demorar mais para se adaptar, para poder conviver com os espíritos amigos que fornecem estrutura, que nos abrem a mente, que nos fortalece, que nos ensina o caminho do amor. Daí a consciência de termos realmente em nossos corações a vontade de vivenciar o Evangelho aqui, hoje, agora. Trabalhando as nossas mazelas, não correndo delas, não colocando-os embaixo do tapete, porque isso é desagradável, eu não quero ver. Pelo contrário,
Quanto mais trabalharmos, quanto mais nos autoavaliarmos e buscarmos socorro, seja onde for, na casa espírita, com terapia, seja onde for, para que a gente possa se sentir mais leve, mais tranquilo, mais conectado com o divino. Se nós partirmos dessa maneira, com certeza estaremos absorvendo e aproveitando de todas as benesses que eu tenho visto e que eu tenho olhado e que eu tenho falado, meu Deus, que coisas maravilhosas. Todos nós já sabemos, vemos isso através dos livros, né? Mas quando a gente procura estudar com profundidade, parece que você começa a sentir as benesses do alto, ainda aqui na terra, não é? Agora, se tem essa oposição, por que ainda nós nos aproximamos de Jesus, mesmo diante desses desafios? E por que ele continua sendo o farol eterno da humanidade? Porque desde que ele trouxe a sua boa nova, os seus ensinos sofrem perseguições. Os fariseus, os doutores da lei, os poderosos do seu tempo, queriam silenciar a sua voz, para poderem usufruir das coisas materiais com mais tranquilidade, absorvendo tudo que a matéria poderia oferecer. Mas mesmo assim, a mensagem do Cristo continua firme. Passam as pessoas e ela permanece. Ela se renova, mas o conteúdo é o mesmo, mas a apresentação é adaptada às necessidades da sociedade e de cada um de nós. Lembremos de quando Jesus entrou no templo e dispersou os vendilhões. Ele disse, a minha casa é um templo de orações e não um covil de ladrões. Então, desde aquela época, a minha casa é um reduto de orações. Aqui a gente tem que doar tudo que nós recebemos de graça. Não há venda, não há troca. É de coração para coração. É como ele fazia, não é? Isso é super importante a gente ter em mente. E ele queria dizer que esta casa de oração é para os homens de bons corações que querem aprender, que querem crescer, que querem levar o Cristo dentro dos seus corações, não é? Podemos também entender por aquele templo como sendo o nosso templo interior. É importante que não comercializemos as coisas santas, como a dignidade, a humildade, a moral, pois as virtudes não são adquiridas através das coisas materiais. Nós podemos sim e devemos usar as coisas materiais para desenvolver a nossa parte espiritual. Por isso ele nos deu a inteligência, para batalharmos, para conquistarmos e para sabermos conduzir as nossas vidas através dos seus ensinamentos. Jesus ensinava e à noite ele se conectava com o Pai para recarregar as suas energias, para o equilíbrio do seu espírito. Imagine só, Jesus naquela grandeza tinha esta preocupação de se reestruturar espiritualmente. Imagine a nossa necessidade de nos estruturarmos, de nos equilibrarmos também, não é? Quando encarnamos, entramos no templo do nosso espírito, que é o nosso corpo. E através desse templo bendito, que o nosso espírito vai evoluir, vai aprender, vai ter oportunidade de vivenciar coisas variadas que o elevarão. Então, a importância do cuidado com o corpo físico e com o nosso corpo espiritual, com o nosso espírito, com a nossa alma, né? Os poderosos daquela época imaginavam que, tirando Jesus da vida deles, seria um benefício, porque não atrapalharia a vaidade, a ânsia e a ganância, podendo usar de todas as glórias materiais. Quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, montado no jumento, é a data que os católicos festejam como o Domingo de Ramos, né? Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele foi acolhido, ele foi recebido pelo povo,
que estava numa vibração, numa energia fantástica, porque sentia a vibração do Mestre, e eles queriam ouvir a sua mensagem, mensagem de consolo, mensagem de fortalecimento interior. Então, ele era admirado, o magnetismo dele era tão grande, era tão expressivo, que as pessoas sentiam a presença do Mestre no mais profundo dos seus corações. E para não provocar a multidão e causar rebelião entre os que amavam, que seguiam a Jesus, os poderosos agiam às ocultas. Não é uma coisa muito diferente dos dias de hoje, não é? Foi dado para Jesus castigos e sacrifícios que eram direcionados a bandidos e criminosos, sem que eles os merecessem. Jesus foi traído, negado e crucificado. No entanto, a sua mensagem permaneceu. Isso mostra que a verdade não pode ser destruída. Ela pode ser apenas temporariamente obscurecida, mas a verdade sempre aparece. É como aquela nuvem que chega na frente do sol, esconde o sol por um período, mas ela não extingue o sol. E a verdade de Jesus é uma luz muito mais forte que essa. E daí a gente extrapolando para a nossa vida a importância de sermos verdadeiros, conosco mesmo, com a nossa fé e na nossa caminhada em geral. Não adianta agirmos de uma maneira que não seja correta, porque a verdade aparece a todo instante, quando a gente menos espera, não é? Entre a multidão e Jesus, havia um magnetismo maravilhoso. E esse magnetismo, como era? É um amor incondicional, que é um farol que guia a humanidade em meio às trevas da ignorância e do sofrimento. É a chama que acende no nosso interior, nos impulsionando para frente, mesmo que as situações não sejam positivas. Esse é o magnetismo do Divino Mestre, e que a gente tem que cuidar para que ele permaneça em nossos corações. Convidemos o Jesus, convidemos a espiritualidade para morar no nosso coração e daí se apresentar aonde nós estivermos. Nós colocamos para fora o que nós temos dentro. Daí a importância de estarmos sempre relacionados, afinados aos ensinos do Divino Mestre. Jesus não impunha, ele convidava. Olha que lição maravilhosa. Muitas vezes a gente quer impor alguma postura para alguém, não é por aí. Ele respeitava a individualidade. Você orienta, você ensina, mas a escolha é de cada um. E ele já mostrava, através das suas atitudes, esta postura, não é? E aí ele dizia, em Mateus capítulo 11, versículo 23, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. A força da sua mensagem é amor, e o amor atrai. Onde você vê amor, você se sente bem. A pessoa que transmite amor é uma pessoa que você gosta de estar junto, e o inverso também é verdadeiro. Quando a gente tem uma vibração meio negativa, a gente não se sente muito bem e tem mais é que puxar o carro, não é? Porque do mesmo modo que a gente cuida da nossa parte material, temos que cuidar da nossa parte espiritual. Então, se tivermos sempre num padrão vibratório bom, o que acontece? Nós tenhamos contato com espíritos do mesmo padrão vibratório. Então, a importância da gente trabalhar. Todos estamos sujeitos a ter momentos de pensamentos negativos. Faz parte da caminhada. Se não tivéssemos, nós não estaríamos neste planeta, que é um planeta de aprendizado. Mas à medida que a gente vai aprendendo, a gente percebe, opa, esse pensamento não é meu. Esse pensamento é interferência. Opa, vamos nos desligando. Ai, mas é difícil. Tem hora que não é fácil, não. Mas não é impossível, porque nós temos toda a receita para isso, através do Evangelho de Jesus,
abrir uma página, ouvir boas músicas, fazer uma oração, isso nos conforta, nos fortalece e nos protege. A gente monta uma redoma de energias positivas em nosso entorno, não é? De tempos em tempos, a multidão experimenta pavorosos desastres, às vezes catástrofes como incêndio, como enchentes, guerras, que são tormentas de sangues e de lágrimas que varrem os corações e os caminhos das pessoas. Volta e meia isso acontece. Quando não é num ponto, é num outro. Mas por que será? Há um porquê. Nada existe sem o consentimento de Deus. Não nos cabe querer escarafunchar, porque nós não temos ainda a capacidade de compreensão. Mas nós sabemos que tudo que acontece, uma folhinha que cai da árvore, é com consentimento de Deus. E daí o que importa? Fé, coragem, confiança, orar para aqueles irmãos que sofrem, que estão lá na guerra, que estão na enchente, que estão no fogo. Ah, mas não tem como auxiliar? Tem através da nossa oração, através da nossa vibração, que nós emanamos. Quando nós emanamos, a espiritualidade está enviando. E chega no lugar necessário, envolvendo aquelas pessoas que elas não sabem como. Eu estou conseguindo superar. Aqueles que perderam casas, perderam tudo, ainda encontram força. Por quê? Porque a espiritualidade amiga está ali. Porque os anjos, os seus protetores, estão guiando, direcionando, e a pessoa não percebe. Mas caso não tivesse esse apoio, não daria para continuar. É muito dolorido e é muito difícil, né? Outras vezes surgem medidas controladoras da ignorância e da crueldade, sem a luz sublimes de ensinar, através de cientistas presunçosos, compositores, atores, demagogos subordinados por interesses mesquinhos, clamando nas praças e consagrando fantasias brilhantes, desmerecendo os ensinos e a moral do Cristo. Isso a gente vê muito por aí. Muitos hostilizam e zombam, declarando que Jesus é um mito, um revolucionário para enganar o povo. Os ignorantes dizem que religião é coisa de criança, é coisa de quem não pensa, criando histórias para negar a moral do Cristo, querendo matá-lo mais uma vez. Vemos filmes difamatórios sobre Jesus, escândalos satíricos, insensatos, infelizes, usados como humor. Muita gente se diverte. Situações que embrutecem os espíritos e impedem a evolução. Porém, não nos revoltamos com isso, não. A gente acha um absurdo, a gente fica repugnado, a gente fica com tristeza, mas a gente tem a certeza de que essas pessoas desavisadas um dia encontrarão Jesus tal como ele é, Filho de Deus, nosso Pai, nosso guia e nosso modelo. Então vai chegar a hora do despertamento. Então não adianta a gente bravejar, a gente xingar, mas orar para essas pessoas que ainda não despertaram para a grandeza do Divino Mestre. Os políticos formulam 1000 promessas para as massas, mas essas promessas são baseadas em interesses passageiros e se esvaem. Porém, as promessas do Cristo são eternas. Elas passam de tempos em tempos, se transformam em roupagens novas, não no conteúdo, não na moral, porque ela é eterna. Ela é eterna porque ela não é da terra, ela é do céu para a terra, não é da terra para o céu. Então, é uma coisa que permanece, não é? E apesar de todas essas pessoas que não valorizam o Cristo ainda, ele está de braços abertos. Venha, que eu espero. Eu lhe darei o conforto, eu lhe darei a paz interior que você necessita, desde que você vivencie os nossos ensinamentos, o nosso Evangelho, né?
A mensagem de Jesus é pura e sempre ressurge, pois não está limitada às formas humanas de administração, ela é eterna. Agora, como a gente ainda apresenta insanidade em alguns momentos, por estarmos ainda muito inferiores, precisamos prestar muita atenção para que esses conteúdos negativos não penetrem nos nossos pensamentos e simbolicamente possamos matar Jesus. Porque, de repente, a gente ouve coisas que a gente começa a pensar, nossa, e começa a vivenciar. Então, o que acontece? Estamos, sim, tirando Jesus do nosso caminho e colocando aquela situação a qual não raciocinamos, a qual não é lógica e que não leva a nada. Então, é importante que tenhamos a nossa mente, os nossos conceitos bem equilibrados e que tenhamos a capacidade de analisar o que é verdadeiro e o que é falso. Porque muitas pessoas trazem os ensinamentos, mas de uma maneira camuflada, que não é de Jesus, que é baseada nos seus interesses, não é? Então, nós temos que ter a capacidade para esta análise. Jesus continua vivo, e indiscutivelmente a sua palavra toca os nossos corações, nos ensinando o amor, nos envolvendo, nos dando condições para aprendermos a ter mais fé e sermos mais caridosos. Precisamos de Cristo junto de nós, não para curar os nossos corpos, mas para curar as nossas almas. Porque se as nossas almas estiverem curadas, o nosso corpo vai ser saudável. Então é importante que realmente possamos imaginar, colocar em prática e vivenciar os ensinos de Jesus. Quando imaginamos que estão querendo matar Jesus, ele retorna em outras circunstâncias, como retornou como o Consolador prometido. Ele sabia das necessidades e dos preconceitos. Assim, falou da sobrevivência da alma, da vida espiritual, e que o reino dele não é deste mundo. Então, ele nos ensinou tudo isto. E ele disse também que a vida do Espírito é muito maior, inimaginável para nós seres encarnados. Hoje, somos os que buscamos Jesus, não mais pelos milagres, mas pelo consolo que as suas lições nos trazem. Quantas vezes estamos magoados, chateados, aborrecidos, e a mensagem do Cristo vem e nos levanta de novo. Faz parte das nossas vidas. Um dia de um jeito, outro dia do outro, um dia mais alegre, um dia mais triste. E nesses dias de tristeza é importante buscarmos a vontade, a energia do Pai para superarmos as dificuldades, né? Podemos citar também a história de Francisco de Assis, que viveu num tempo em que a igreja se distanciava da simplicidade do Cristo. E aí o que aconteceu? Ele abraçou a pobreza. E aí a mensagem do Cristo reviveu novamente. Então, de tempos em tempos, de lugares a lugares, sempre há uma alma poderosa na parte espiritual que traz uma mensagem para que a gente possa ouvir, possa atender e possa vivenciar. Isso prova que, apesar das distorções humanas, Jesus sempre encontra um caminho para trazer a luz aqui na terra. O povo também inclinava-se para o Cristo com a mesma fascinação do primeiro dia. E essa fascinação reside na simplicidade e na profundidade dos ensinamentos do Divino Mestre, que nos leva a encontrar a paz interior e a felicidade eterna. Essa busca incessante pelo Cristo demonstra a sede de esperança e a necessidade que há em cada coração humano. Nós temos necessidade de falar, de abrir os nossos corações, de pedir um amparo e de sentir essa luz divina penetrando nos nossos corações. Nós somos carentes espiritualmente e Ele nos acolhe, Ele nos protege, Ele nos envolve com toda essa energia que nos fortalece.
A renovação constante dos ensinamentos de Jesus demonstra a temporalidade da sua mensagem, que continua a ressoar em nossos corações, oferecendo consolo nos momentos de dor e fazendo um apelo à nossa transformação interior. Então, ela pode se revestir com roupagem nova na sua apresentação, mas o seu conteúdo, a sua moral permanece a mesma, não é? A mensagem de Jesus é eterna, por ser baseada na verdade e no amor, ainda que muitos tentam, de tempos em tempos, encobri-la com dúvidas, críticas, perseguições. Nada pode ofuscar a sua luz. De repente você vê um livro, você vê um filme, uma mensagem que põe uma interrogação. Será? Jesus foi isso? Não temos que ter essa dúvida. Temos que ter a certeza daquilo que a gente acredita. Não temos também que sair brigando, batalhando, não. Temos que dar um exemplo da nossa postura, fazer a nossa parte de orientar, de direcionar, mas a escolha é de cada um. Então não adianta, temos que aprender também a nos controlarmos, não é? A nossa responsabilidade é manter essa chama acesa nos nossos corações, para que a gente possa prosseguir no caminho dos seus ensinamentos, em busca do crescimento espiritual, em busca da paz interior e do equilíbrio. Não há riqueza maior do que a paz interior, do que o equilíbrio, do que você poder parar, sentar e falar: meu Deus, obrigada. Apesar dos meus problemas, Senhor, quando eu mergulho lá dentro de mim, eu sinto a sua presença. Isso me fortalece. Isso me dá coragem para seguir adiante. Sempre teremos testes, sempre teremos provas, sempre teremos provações. Por quê? Porque é o somatório das nossas dívidas das outras reencarnações, dos nossos atos mal pensados, das nossas atitudes, de tudo aquilo que nós fizemos lá atrás e que nós não lembramos, mas a conta chega. Não tem como ressarcir essa conta mandando um dinheirinho, passando um cheque, fazendo pix, não. A gente só vai ressarcir de acordo com a nossa postura de vida, não é? Vamos lembrar, vale lembrar, que cada um de nós tem uma missão especial no mundo. O Cristo não nos chamou para admirá-lo, mas para segui-lo, tornando-nos instrumentos da sua paz. Não adianta eu ter um conteúdo imenso e guardar para mim. Ele fala: que ótimo, minha filha, você aprendeu tanto, mas o que você fez com o seu aprendizado? Você espalhou? Você iluminou o caminho dos que ainda não tiveram oportunidade de me conhecer? Não, pai, não. Então, minha filha, não valeu de nada. O que importa é vivenciar, é ser um meio para que as outras pessoas possam conhecer a grandeza do Divino Mestre. E não precisa fazer grandes coisas, não. Não precisa sair por aí fazendo estardalhaço, não. Nas nossas atitudes, nos nossos atos, compreendendo aquela pessoa que pensa diferente de nós, sendo cortês no dia a dia, sendo gentil, colaborando para que o próximo seja feliz. Então, são coisas que estão nos nossos alcances. Basta que a gente queira e basta que a gente assimile e conscientize os ensinamentos de Jesus nas nossas mentes, nos nossos corações, para podermos vivenciá-lo no nosso dia a dia. Olhando para a história, vemos que aqueles que se alinharam à mensagem de Jesus foram verdadeiros transformadores do mundo. Mahatma Gandhi, não sendo cristão, dizia que os seus princípios de não violência e de amor ao próximo vinham diretamente dos ensinos de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Isso prova que a mensagem do Cristo transcende fronteiras religiosas e alcança todas as pessoas de boa vontade. Então não há um rótulo: esse aqui de Jesus, esse aqui é da outra igreja, esse é do Espiritismo. É Jesus. É Deus, o Ser Supremo.
E Jesus, o nosso modelo e guia. Então, não vamos atrás de rótulo, vamos atrás das energias que a gente capta, do aprendizado que a gente tem, para podermos transformarmos interiormente, colaborando com a seara do Pai, e colaborando com os nossos irmãos necessitados, porque senão não vale de nada. Apesar da oposição e dos desafios da mensagem do Cristo, ela permanece viva, relevante, guiando-nos em direção da união com o divino. Então, falem o que quiserem, façam o que quiserem, ele vai levando, ele vai espalhando as sementes e vão brotando. A vida é muito mais, é algo tão maravilhoso que escapa a nossa capacidade de ver. Estamos passando por situações tormentosas para o nosso aprendizado. Jesus está sempre ao nosso lado. Por pior que seja a situação, tenhamos a consciência, tenhamos a fé. Eu sou filha de Deus e Jesus está do meu lado. O que acontece com isso? Só de falar do nome do Divino Mestre, mas com aquela força, com aquela energia que vem da nossa alma, o que acontece? Você espalha as coisas negativas. Você atrai essas benesses. Que possamos refletir mais profundamente sobre o papel do Cristo em nossas vidas e agir conforme seus ensinamentos, transformando as nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Que a chama do amor do Divino Mestre ilumine os nossos corações e nos inspire a seguir em frente, rumo à paz interior e à felicidade eterna. Podemos nos esquecer de Jesus, mas Ele não nos esquece. Desculpa, Ele não nos esquece. A luz do Cristo não se apaga, ela apenas espera que abramos os olhos para enxergá-la. Então não adianta falar, me ajuda, Pai, eu preciso tanto. Te ajudo, minha filha. O que você está fazendo para se ajudar? Então, ela está sempre pronta a nos atender, desde que a gente também busque-a com fé, com esperança e com a vontade de superação. Essa mensagem da tarde nos faz aproximar mais de Jesus, esse ser de luz iluminado, que tanto nos ensina, que vem trazendo a sua mensagem de amor para que possamos vivenciá-la. E pedimos nesse instante, Senhor Jesus, que derrame essas bênçãos de sabedoria para que realmente possamos vivenciar os teus ensinamentos, para que realmente possamos trazê-lo em nossos corações, em todas as situações. Faça-nos, Senhor, um instrumento da sua paz, do seu amor e da sua luz. Aproveitando, Senhor, a sua presença em nossos corações, pedimos pelos nossos irmãos que sofrem todos os tipos de dores, Senhor, físicas, mentais, espirituais, emocionais. Que a luz divina possa acolhê-los e fortalecê-los para a superação das suas dores, das suas mazelas, das suas aflições. Olhe também, Senhor, pela nossa creche Amélia Rodrigues, tão amada e tão querida, que tanto colabora para o crescimento espiritual de todos que aqui chegam e vivenciam. Pedimos também, Senhor, pelo nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes, que é a nossa casa, aonde brevemente estaremos retornando para continuar o seu trabalho de amor e luz. Muito obrigada, Senhor, e esteja conosco, hoje e sempre, com as graças de Deus. Que assim seja.